Bom dia a todos, bem-vindos a mais um evento da API Brasil. Eu peço só a gentileza de vocês todos aguardarem mais um instante e quando a gente vai, então, dar início aí ao nosso evento. Alguns colegas estão entrando, então peço a gentileza de aguardarem um pouquinho mais. Muito bem. Vamos aguardando mais um pouco, alguns colegas entrarem, e aí a gente pode iniciar. Nós tínhamos um grupo significativo de inscritos. Meu nome é Silas Anchieta, sou executivo da Associação Profibus Profinet, né, API Brasil. E antes de passar a palavra para a nossa colega que vai realizar a apresentação, eu gostaria de fazer uma breve apresentação a respeito da associação, de algumas das atividades e, em seguida, passar a palavra para ela, né? É importante lembrar a todos que a API Brasil é uma organização que é um capítulo da API Brasil. Eu vou só pedir já desculpas a todos, porque o local da onde eu estou retransmitindo, infelizmente, a gente tem algum ruído externo. Eu realmente lamento isso. A gente está tentando fazer o melhor para não ter essa interferência, mas nós temos um pouco de ruído externo aqui. Mas, enfim, a Profibus Brasil é um capítulo da Profibus International, né, aqui no Brasil, com o objetivo de difundir conhecimento sobre as tecnologias do Profinet, do Profibus, ProfSafe, todos esses logos aqui de tecnologias que os senhores podem ver aqui na parte inferior do slide, né? O link, OnLogs, né? E também o protocolo ASI, que, muito embora em âmbito internacional tenha a sua própria associação, ele, por força da sua complementariedade com as tecnologias da API, né, eles são difundidos e divulgados aqui no Brasil, né, são promovidos também através da API, o protocolo ASI também é promovido através da API Brasil, né. É importante registrar que as tecnologias da API Brasil são habilitadoras, as tecnologias da API, né, são habilitadoras para a indústria 4.0, né, portanto, aí a gente já aponta também os logos das tecnologias, no caso aí o APCOA, da própria indústria 4.0, todos os conceitos da indústria 4.0, então, são habilitados, né, também através da uma perfeita integração aí com as tecnologias da API. Eu queria apresentar também, comentar um pouquinho então, do nosso tema, né, hoje, tecnologia ASI Interface aplicada à indústria do açúcar e álcool, né, e hoje quem vai apresentar para a gente é a Rafaela França. A Rafaela é especialista de produto e automação de fábrica na Pepper Fuchs. A Pepper Fuchs é uma empresa membro da API Brasil e, então, para quem a gente já agradece a participação e o compartilhamento das informações conosco, né? Eu queria reforçar e lembrar a todos, né, que tanto os dados de cadastro, né, de registro
evento, né? Como a própria os dados aqui do evento, a gravação do evento, eles, né, são tratados com toda a privacidade, né? Então, assim, todos ficam cientes e também de acordo, né, com o compartilhamento dessas informações que serão registradas hoje aqui no nosso evento. Eu tenho que agradecer às empresas que são membros da API Brasil, porque justamente a partir do apoio dessas empresas, né, é que a gente pode hoje estar aqui realizando mais esse evento, né? Então, uma série de ações que a API Brasil desenvolve, né, todas elas são apoiadas, né, por essas empresas que são membros da associação, né? Sempre com aquela perspectiva, né, de levar conhecimento, de promover e difundir conhecimento sobre as tecnologias, né? O foco tem sido sempre numa das colunas da nossa atividade, né, focar na qualidade da instalação da rede das empresas, né? Então, o esforço que a organização EI Brasil tem realizado, sempre contando com o apoio dessas empresas, né, foi na direção de que a gente, de alguma forma, possa contribuir para a qualidade da instalação das redes Profibus, Profinet, a Ásia, enfim, de todas as empresas, né? E não menos importante, mas outro foco é justamente como produzir mais, né, ancorado justamente nas tecnologias da API, né? Então, a ideia é manter essa perspectiva, né, de que, de alguma forma, também a gente poder contribuir para que as empresas possam produzir mais sempre fundamentadas nas tecnologias da Profibus International. E agora, como eu comentei, nos integrando aos conceitos da indústria 4.0, né? Eu acho que a gente tem uma preocupação de colaborar nesse contexto também que nós estamos vivendo atualmente, né, de como lidar, né, com um número grande de informações, né? Transformar, né, essas informações em dados, né, e transformar esses dados em tecnologia, né? E essa tecnologia, de fato, poder otimizar a produção, né? Então, todo o esforço da associação EI Brasil tem sido nessa direção, né, onde a gente possa, de alguma forma, colaborar com vocês nessa direção, né? Então, eu queria, nesse instante, passar a palavra para a nossa colega Rafaela, que vai, então, propriamente apresentar a parte técnica, né? Mais uma vez, agradeço a presença de todos, né? Nós temos aqui a oportunidade de, através do chat, poder formular perguntas, né? E de tal modo que a gente pode, seja no final do evento ou se a Rafaela achar melhor, a gente pode interrompê-la durante a apresentação e ela vai respondendo, né? Mas vocês têm esse veículo para poder formular suas questões. Mais uma vez, estão bem-vindos. A gravação desse evento depois será disponibilizada a todos, né? A gente vai encaminhar. De qualquer forma, então, se caso alguém não receber, tiver alguma dificuldade, por favor, mantenha contato conosco e a gente vai disponibilizar esse material também. Bom, Rafaela, por favor, queria passar a palavra a você. Fique à vontade, por favor. Bom, obrigada. Vocês estão me ouvindo?
primeiro de tudo, né? Perfeitamente, está muito bom. Tá bom o áudio? Não tá meio com respiração? Às vezes esse Não, está headset fica um pouco... excelente, Tá excelente? Ok, muito bom. perfeito. Bom, Silas, primeiramente gostaria, em meu nome, em nome da Pepperflux, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né, nesse mercado de açúcar e álcool, né. Então, acho que o evento hoje, esse evento digital que a gente está fazendo hoje é para tratar realmente uns conceitos básicos para quem não conhece muito bem ainda sobre a rede ASE, e também para reciclar quem já conhece. E fazer alguns comparativos, algumas situações, problemas, para entender como que o ASE pode ser aplicado para obter uma melhor performance, de forma que isso contribua ainda mais para uma das indústrias que mais cresce nacionalmente, né, no nosso país, que é a indústria de açúcar e álcool. Então, a rede ASE ela já é muito bem utilizada na indústria de açúcar e álcool, e com isso a rede ASE, com os passares dos anos, vem evoluindo e trazendo ainda mais benefícios, mais portfólio para agregar, principalmente nesse tipo de indústria. Então, quanto a dinâmica, né? Vocês podem enviar as perguntas no decorrer. Sei que às vezes a gente está falando já de um assunto e aí já cria-se aquela dúvida. Sintam-se à vontade para enviar as perguntas ao decorrer da apresentação. Se eu conseguir aqui captar a pergunta naquele momento, já estou aqui com duas telas e aí eu consigo ver as perguntas chegando, né? Mas eu já vou tentando responder na medida que for chegando as perguntas. Se eu não responder, para o final, logicamente, a gente vai abrir para o final aí algum tempinho, alguns 5, 10 minutinhos para as perguntas e respostas. E aí também, se eu não tiver respondido antes, eu respondo no final, tá bom? E para que vocês tenham meu contato, eu sou a Rafaela, sou especialista de produtos de automação de fábrica na Pepperflux, do Brasil. Pepperflux é uma empresa alemã. No Brasil, já há um pouquinho mais do que 30 anos no Brasil. Já essa empresa já trabalha localmente no nosso território brasileiro. Então, uma empresa bastante consolidada globalmente. E no Brasil também já tem uma certa maturidade, já tem 30 anos, fornecendo produtos, soluções para a indústria de automação de fábrica e automação de processos. Então, aí está meu telefone, também é o WhatsApp, meu e-mail. Então, logicamente, vocês têm o contato do Silas. O Silas é o nosso canal direto, mas se vocês quiserem bater um papo, tirar uma dúvida, às vezes a gente acaba criando dúvidas depois, né? Sintam-se à vontade também para me contatar, seja por e-mail, por telefone, WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Quem é a rede ASE? No que a gente chama de grupo de protocolos de comunicação, né? Na indústria, a gente tem protocolos de comunicação para diferentes tipos de níveis de operação, né, na indústria, níveis industriais, também para consequentemente, diferentes tipos de instrumentação, de sinais de campo, né? E a depender de qual tipo de instrumentação, de variável, tipo de detecção que você faz, isso demanda mais dados ou menos dados, mais críticos, menos críticos. Então, a rede ASE, ela não é, ela é uma rede que ela foi desenvolvida principalmente para ser uma interface de atuadores e sensores. Uma interface disponibilizada para conectividade de I/Os, basicamente, onde no chão de fábrica a gente tem um cenário de diferentes I/Os, digitais e analógicos, e que é o que a gente chama naquela topologia ponto a ponto. E a rede ASE veio para otimizar, no nível de chão de fábrica, a conectividade desses tipos de I/Os. Então, quando a gente fala de ASE e
localiza ela num nível industrial, né, na pirâmide da automação, nós temos, dá para ver deixa eu só ver se eu consigo colocar o meu laser pointer. Vocês estão vendo meu laser pointer na tela já? Sim, Não? perfeito. Beleza. Então, quando a gente fala dessa pirâmide de automação, né, onde que o ASI se localiza? Então, o ASI se localiza na rede, no âmbito do nível de chão de fábrica. Por quê? Porque ele é uma interface de comunicação para o nível de atuadores e sensores, onde a gente tem uma disponibilidade de sinais muito grandes. Sinais de I/O, sinais de entradas e saídas digitais, principalmente, onde a gente precisa conectar um grande volume de I/Os. Porém, esses I/Os, eles não têm um grande volume de dados em si, cada um deles, né? Então, a rede ASI, ela fica localizada no chão de fábrica, no nível de chão de fábrica, onde a gente tem uma demanda muito alta de atuadores, de sinais de saídas e também de I/Os digitais, de entradas digitais. Então, o ASI, ele se localiza nesse ponto e ele funciona como, digamos, um sistema de comunicação para conectar I/Os no campo e disponibilizar esse sinal para outros níveis dentro da pirâmide de automação. O que isso significa, Rafa? Significa que hoje nós temos todos os I/Os de campo, os sinais digitais e entradas, e esses dados precisam chegar num PLC, num sistema de controle, num sistema industrial, numa intranet. Então, o ASI, ele é responsável por pegar todos esses dados de campo e disponibilizar para os níveis superiores, disponibilizar esses dados, porque o ASI em si, ele não tem a informação de a capacidade de controle, né? Então ele até existe algumas alternativas, mas o ASI no seu geral, na sua função principal, ele tem a função de disponibilizar informação dos instrumentos que estão no campo. Então é por isso que quando a gente fala do ASI, a gente coloca ele na base da automação, da pirâmide da automação. Porque o ASI, ele é o cara que vai captar esses dados de campo e disponibilizar porque a gente chama de protocolos de controle superior ou protocolos de comunicação superior, que são protocolos como Profibus DP, Profinet e outras comunicações também em níveis Ethernet, né, níveis de comunicação Ethernet. Então, o ASI, ele muita gente, às vezes, já aconteceu de pessoal me perguntar, mas o ASI, ele é uma rede um pouco mais lenta, ele é uma rede um pouco mais limitada em comprimentos, né? Tem algumas características. O ASI, ele não nasceu para ser um concorrente, por exemplo, de um Profibus. Não, o ASI, ele nasceu para fazer com que o nível de dados que demanda o chão de fábrica seja disponibilizado para um protocolo de mais alto nível, como o Profibus. O Profibus, ele sim tem uma velocidade maior, ele sim tem uma capacidade maior de dispositivos, de tratar maiores volumes de dados. Então, quando a gente pensa no ASI, como ASI, né? Actuator Sensor Interface, interface de sensores e atuadores. A gente pensa no ASI como uma rede, eu diria, uma rede que vai complementar a comunicação para o Profibus. Então, ao invés de usar o Profibus para conectar I/O simples, não, o Profibus fica disponibilizado para fazer uma conectividade e sinais de controle de maior volume. E o ASI fica responsável por, beleza, tá aqui todos os dados de I/Os, principalmente de válvulas, e tá aqui, Profibus, pega esses dados, depois me manda aqui o que você quer que eu faça. Se você quer que eu abra uma válvula, feche uma válvula, acione um sistema de sinalização. Então, o ASI, ele fica na base da automação porque ele é responsável por captar os dados de campo e disponibilizar para protocolos superiores. Isso envolve redução de investimento em infraestrutura, redução de horas de mão de obra, né, porque é uma rede muito mais simples de ser montada. E então a rede ASI, ela se situa na base da automação. Não é que ela é melhor ou pior do que nenhuma, não existe isso, né? Existe
para qual é a aplicabilidade da sua rede, do seu protocolo de comunicação. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta até agora. Se eu estou vendo a janela certa, não tem, né? Beleza. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a cada 4, 5 slides eu vou parando e dando uma olhadinha no chat, tá bom? Então, por isso que quando a gente olha para uma classificação, para uma árvore de um sistema industrial, onde você tem vários protocolos interligados, interconectados, a gente vê o ASI nesse posicionamento aqui. O ASI captando sinais I/Os de campo, mais simples, né? E disponibilizando para protocolos como um Profibus DP, num nível já de CLP, e aí o CLP por si só enviando sinais para sistemas de supervisório, sistemas de controle no nível acima, ainda acima. E quais são as principais características da rede ASI? Como eu disse para vocês, rede ASI. O que é a rede ASI? Ele é um protocolo de comunicação que a gente é mundialmente conhecido como um protocolo de comunicação, um sistema de comunicação aberto. O que isso significa, Rafaela? Bom, significa que vários fabricantes, Pepper Fuchs e muitos outros, fabricam equipamentos para a rede ASI. Isso quer dizer que se eu tiver uma rede ASI, eu posso ter um gateway da Pepper Fuchs e dispositivos do fabricante A, B, C e D conectados entre si e vice-versa, e eles vão se comunicar e eles vão ser compatíveis? Exatamente isso. Então, sistema de comunicação aberto, ele significa que, independente do fabricante, você não fica amarrado a um fabricante só. Você tem uma rede ASI, você pode trabalhar com diferentes fabricantes e eles vão ser compatíveis um com o outro. Vai ocorrer a comunicação direta em ASI, seja para transmissão de sinais digitais, sinais analógicos, bits, menor quantidade de bits ou maior quantidade de bits. É possível ter um mestre de um fabricante e ter escravos de outros diversos. E por isso ele é uma interface padronizada, né? Quando você trabalha com equipamento de sensores, atuadores, módulos para conectar esses I/Os, são sistemas padronizados para comunicação disso. E uma coisa muito bacana, que é o ponto-chave do ASI, é o marketing do ASI, é a sacada mais estratégica que eles têm, né, que a gente tem da rede ASI, que os detentores da tecnologia, né, é uma alimentação onde você tem sinal de energia, né, alimentar os instrumentos, energizar os instrumentos e comunicar, ou haver a comunicação e a alimentação no mesmo par de fios. Num único par de fios, onde você tem a alimentação, você também tem comunicação. O que isso significa? Significa que num único cabo, você tem todos os dados do processo, do sistema, lá se ele está aberto, está fechado, como também a alimentação para sinais digitais e analógicos, né? E a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como que isso se monta, como que isso se comunica. Então, a transmissão de dados, como eu reforcei aqui no slide anterior, ela é feita através de um único cabinho conhecido como cabo amarelo. Se vocês verem um cabo amarelo, um cabo chato, na sua grande maioria de aplicações, o cabo chato, cabo flat, ASI, amarelo, ou às vezes em alguns processos, em algumas indústrias também são utilizados os cabos redondos, amarelos, em ASI. Então, mas eles sempre vão ter duas vias, onde nessas duas vias você tem alimentação e comunicação. Por que isso é tão legal? Isso é tão legal porque quando você fala de cabo numa indústria para conectar, digamos, 100 I/O, 100 sinais digitais, você passa um cabinho para cada, um cabo de multivias para cada instrumento, certo? Quando você fala do ASI, você está falando de um único cabo
passando e conectando até 62 escravos ASI, até 62 módulos ou instrumentos já em comunicação ASI. E a rede ASI ela permite até 62 escravos. Esses 62 escravos podem ser monitores de válvula, que te falam se a válvula está aberta ou fechada, e já te acionam a saída para a válvula on-off, né, a saída de solenoide para a válvula on-off. Ou também podem ser para módulos de entradas e saídas digitais ou analógicos. Ou seja, um único equipamento, um módulo ASI, ele fala em ASI e ele tem 4 entradas e 4 saídas digitais. Então, quando a gente olha para isso, então, um único escravo, ele me permite até 4 entradas e 4 saídas. Um módulo, uma remotinha de campo, ele permite até conexão de 4 entradas e 4 saídas digitais. Você está me falando que são 62 escravos, 62 módulos? Exatamente. Então, isso na soma total, é possível chegar hoje na versão a mais atual não é a versão 3.0, a gente tem uma nova versão que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a versão mais consolidada hoje no mercado, que já tem equipamentos montados e funcionando e para venda hoje no Brasil, é a versão 3.0. Então, olhando nessa topologia, nessa versão, é possível você conseguir conectar até 248 sinais I/O, sinais de entradas digitais e 248 saídas digitais. Num ciclo de tempo, a gente está falando de sinais digitais de entre 5 a 40 milissegundos. Então, é uma velocidade para sinais digitais muito aplicável para abrir uma válvula, para fechar uma válvula, para ver se a chave de nível vibratória, por exemplo. Então, a quantidade de dados do ASI para nível de campo de I/Os digitais, principalmente, é uma quantidade muito boa. E aí, quando a gente olha para o ASI com um pouco mais de evolução durante os anos, é possível o ASI também. O ASI a gente não olha só para processo de válvulas, por exemplo, ou sinais de temperatura ou analógico. É possível também fazer a integração no decorrer dos anos, né? A rede ASI ela vem da década de 90, mas no decorrer dos anos, a rede ASI foi se evoluindo como qualquer tecnologia. E aí, é possível você ter a integração de sinais de segurança numa rede de comunicação ASI. Então, é possível você fazer a integração de sinais safety, sinais de segurança, numa rede ASI. E aí, quando a gente fala desses módulos de campo, dessas remotinhas de campo, poxa, Rafa, você está me falando que são equipamentos, são remotinhas de campo. Esses equipamentos, quando eu penso em cartões de entradas e saídas num PLC, a gente pensa num negócio de painel, né? Você está me falando que eu posso chegar até o campo com ele, ter um tipo de proteção. Sim, os módulos de entrada, saídas analógicas, digitais, e também os próprios instrumentos já para comunicação ASI direta, eles podem chegar até um grau de proteção IP69K, P67, 69K, P65. Então, são módulos, são escravos ASIs que podem ir até o campo, até os ambientes mais agressivos e de entrada de água e pó. E falando de comprimento, né? Como que a rede ASI funciona em comprimento? Um cabo ASI é 100 metros, até 100 metros. Ah, mas 100 metros é pouco. Será que dá para ter uma comunicação um pouco mais, uma topologia maior? Sim, é possível chegar aí na faixa de 200, 600, 500, 600 metros, através de outros dispositivos que são transparentes para a rede, são terminadores e repetidores. E aí, é disso que a gente vai tratar alguma parte dos conceitos. Eu vou explicar para vocês como funcionam quais são as possíveis topologias que a gente pode trabalhar na rede ASI para chegar em comprimentos maiores ou não. Ok? É importante que a gente saiba que todo produto ASI ele segue um padrão que é aberto, como eu mencionei para vocês, que é o IEC 62026, exigido pela Associação ASI Internacional. Tá? Existe um site, a API hoje nós somos
fazemos parte desse grupo localmente, mas existe a Associação Internacional de IaaS, e eles que, junto com as empresas participantes dessa associação, que trabalham nas demandas, nas necessidades e no futuro da rede IaaS. Tá? E o que a gente tem na rede IaaS quando a gente fala em dispositivos? Nós temos desde os mestres, que são os gateways que falam em IaaS e falam com a comunicação com o PLC, até esses gateways em si, eles podem se comunicar com protocolos de CLP, como Profibus, DP e alguns outros, mas eles também podem ser os seus próprios mestres, né? Alguns modelos de gateways de diferentes fabricantes, da Pepperfux e no mercado também, alguns modelos de gateways, eles permitem uma atualização de firmware ou de liberação de função de controle, onde você pode fazer um controle via C+, de pequenas máquinas, né? Então, é possível também ter a função de controle diretamente no gateway. E aí, quando a gente olha na parte de dispositivos, de painel, além do gateway, nós temos as fontes de alimentação. É importante que vocês saibam que o ASI, como ele tem a comunicação e alimentação no mesmo par de fios, esse tipo de fonte de alimentação, ele precisa ser uma fonte especial, com modulação para ter um sinal de ASI, não é uma fonte somente de 31 volts, não, é uma fonte que também tem função modulada para que ocorra uma comunicação através do mesmo par de fios, além da alimentação. E aí, nos dispositivos, a gente vai encontrar diferentes sensores, já diretamente em ASI. Já o próprio sensor, já com o chip ASI, para se comunicar direto no cabo amarelo. E Rafa, você estava falando, só sensores atuadores. É possível, então, quando eu falo de remotas de campo, módulos I/O, né, eu falo esses termos porque diferentes clientes falam diferentes termos, mas comumente conhecido como módulos I/O. São módulos equipamentos que falam em ASI e permitem a entrada, a conexão de sinais I/Os de campo convencionais, sinais PNP, sinais contato seco, sinais 4A20, sinais 0 a 10 volts, sinais de termorresistência, de PT100. Então, esses módulos em si, eles abrem um pouco o leque do ASI, né? Porque aí você não precisa que os equipamentos falem diretamente, os seus próprios instrumentos falem diretamente em ASI. Não, você pode ter um módulo que esse módulo falar em ASI, se comunica em ASI, e você conecta os seus dispositivos que antes você se conectava com ponto a ponto nesses módulos, e esses módulos comunicam em ASI. E aí eu tenho falado para vocês que a rede ASI ela vem se evoluindo, né? Então, ela nasceu na década de 90, a primeira versão dela se chamou versão 2.0, passou, e aí naquela época só podia conectar até 31 escravos, e na versão 2.1, 4 anos depois, não muito, percebeu-se que, poxa vida, estamos falando de nível industrial de campo, automação de fábrica, a gente precisa de uma autonomia, de uma capacidade maior de conectividade. Então, na versão 2.1 foi possível chegar já a 62 escravos, mas só 4 entradas e 3 saídas, diminuiu uma das saídas. E aí, com o passar do tempo, a tecnologia, né, a rede ASI, ela começou a evoluir mais ainda, começando a integrar sinais analógicos, sinais de segurança. E aí chegou-se à versão 3.0, que é a versão onde a gente consegue chegar com 62 escravos, 4 entradas, 4 saídas digitais, permite até sinais analógicos com um maior volume de dados. E nesses últimos anos, a rede ASI ela foi se evoluindo, até que hoje estamos na versão 5.0. Então, a gente veio da versão 2.0, da versão 2.1, da versão 3.0, que é a mais atual hoje. Eu digo, a versão 3.0 é a que hoje
é a mais consolidada na indústria, né? É a que a maioria dos fabricantes tem equipamentos consolidados, equipamentos disponíveis para fornecimento de imediato. E a versão 5.0 é uma versão recém-lançada que possivelmente nos próximos aí 2 anos a gente já vai ter equipamentos disponíveis para fornecimento local aqui no Brasil de diferentes fabricantes, tá? Então, entre 1 a 2 anos aí, a gente já vai começar a ver um pouco mais do ASI 5.0, não só em PowerPoint, mas também em campo. E o que é o ASI 5.0? O ASI 5.0, ele é uma nova versão criada, desenvolvida para atender as demandas do que a gente chama hoje de indústria 4.0. Conectividade IoT, comunicação, disponibilidades com diferentes protocolos, com sistemas ERPs, com comunicação em nuvem. E não só isso. Logicamente, assim como no passado percebeu-se que precisava de uma capacidade maior de escravos, porque a indústria vai evoluindo, vai tendo maiores tipos de sinais para melhorar a produtividade, melhorar o diagnóstico de falhas, etc. Hoje também, chegando na indústria 4.0, a gente percebe que temos demandas de... Hoje, até atrás, o campo necessitava de um certo volume de dados para sinais digitais e algumas variáveis mais simples analógicas. Mas agora, até os equipamentos digitais estão ficando mais inteligentes. Quando eles ficam mais inteligentes, eles não te falam só está aberto, está fechado. Não, eles falam, vou precisar de manutenção, vou precisar disso, daquilo. Eles vão começando a te dar diagnóstico da própria saúde. E isso vai começando e ele começa a te dar sinais mais ricos, que façam sentido para a melhoria do processo. E é nesse sentido que o ASI falou, opa, precisamos evoluir também, acompanhar as novas demandas da indústria. Então, o ASI 5.0 ele já vem com uma capacidade maior de dados para cada I/O. Então, a gente não vai ter só 4 entradas, 4 saídas hoje, que são 8 bits, né? Você já vai ter o dobro de capacidade de bits. Você, hoje, no 3.0, tem uma conectividade de até 62 I/Os, e cada I/O, 4 entradas, 4 saídas. No ASI 5, são 96 I/Os, e ao invés de 4 entradas, 4 saídas, 8 bits, 16 bits. Então, é o dobro de capacidade por I/O e mais escravos do que antes. Então, a rede ASI, ela começou, a 5.0, ela já vem com uma força surpreendente comparada com a 3.0. E, às vezes, acontece da gente ouvir muito, depois que a indústria, um pouquinho antes da indústria 4.0 ficar um pouco mais forte aqui no Brasil, a gente já começava a ouvir um negócio chamado de IO-Link. IO-Link, os equipamentos são inteligentes, os próprios sensores trazem diagnósticos, você tem uma conectividade, distribuição de sinal. Show, é uma tecnologia, uma interface de comunicação excelente. Será que ela não vai ser um substituto para o ASI? E aí o ASI 5 vem com a certeza de que não, o ASI, agora o ASI 5 vai poder integrar a conexão de equipamentos IO-Link. Poxa, mas equipamentos IO-Link pode ser até 32 bytes, né? As versões mais atuais. Como que isso vai ser tratado? Então, o ASI vai permitir a disponibilização de mais volume, de mais capacidade para poder integrar esse tipo de equipamento lá. E aí eu disse para vocês que antes a gente estava chegando entre 5 milissegundos a 40 milissegundos, a depender da quantidade e tipos de escravos. No ASI 5, ele vai trabalhar com uma quantidade de pacotes de grupos entre os 96 escravos, para que possamos chegar a um tempo de ciclo de até 1,2 milissegundos. Ou seja, equipamentos precisam variar, as variáveis, tudo está muito mais rápido. Não é só a nossa vida que passa voando agora. A necessidade do processo é mais rápida, a necessidade da fábrica é mais rápida. Então, as variáveis têm que chegar com mais velocidade, mesmo as digitais. Então, é possível, na nova versão, chegar
numa condição ainda mais rápida. E aí um pequeno comparativo, só uma ideia para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor as versões, né? Então, versão 2.0, a gente vem lá das versões 2.0, chegando com 31 módulos de escravos para a rede ASI. A versão 2.1 já vem com 62, mas uma limitação aí de apenas 3 saídas ao invés de 4 e 4. A versão 3.0 já começa a permitir maior quantidade de escravos analógicos, maior capacidade de I/Os digitais. Então, hoje, por exemplo, no ASI 3.0, se a gente conectar só módulos de entradas e saídas, nós podemos ter até 496 I/Os conectados na minha rede. E a versão 5.0 potencializa isso muito mais. É algo que ainda está por vir nos próximos meses, só reforçando, nos próximos anos, né, entre 1 e 2 anos aí, a gente vai começar já a conseguir pegar algumas peças na mão, ver alguma instalação ou outra, já começando em projetos, que vai potencializar muito mais o nível de chão de fábrica. Então, já podemos olhar para o nível de chão de fábrica e começar a pensar em muitas melhorias de diagnósticos. Equipamentos não vão só me falar se a válvula está aberta ou está fechada, vamos ter mais dados, vamos ter mais informações. É algo que está por vir. Porém, o 3.0, hoje, na nossa indústria, atua, o 5.0, o 3.0 vai ser compatível com o 5.0, então, hoje o 3.0 é uma tecnologia que tem uma performance muito boa para o nível de chão de fábrica na indústria de processos como açúcar e álcool. E aí é onde a gente vai depois um pouco mais para a parte entre o meio e mais para o finalzinho aqui, a gente vai mostrar algumas situações e problemas. Então, é possível na rede ASI a gente reduzir muito o custo com infraestrutura, com cabeamento. A infraestrutura, ela reduz gradativamente, proporcionalmente, cerca aí de 50%, 60%. A partir de 40% ela já reduz, porque ao invés de ter vários instrumentos no campo e um único cabo, cada cabo de cada instrumento vai para o PLC, passagem de cabo, passagem de bandejamento, então, se você tem 62 instrumentos, são 62 cabos multivias chegando no PLC. No ASI, não. O único cabo conecta esses 62. E isso diminui muito a infraestrutura. E a conectividade via cabo flat, né? O cabo ASI, vocês vão ver que ele tem um formatinho de um cabo flat, cabo chato. Esse tipo de formato é muito usado para conexão do tipo Vampiro. São derivadores que eles têm 2 pinos de conexão, onde eles mordem o cabo ASI flat. Então, não é só de infraestrutura você vai reduzir, mas também na hora de montar. É muito mais rápido fazer essa conectividade de cabo chato e ligando todo mundo como se fosse um varal, né? Então, a rede ASI, ela permite diferentes topologias, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E essas topologias, elas trabalham hoje. Se você tiver um mestre ASI e os seus escravos ASI, você pode chegar na faixa de 100 metros de ASI. Porém, com terminadores, né, que são os extensions plug, ou repetidores, é possível chegar em 200, 300 e aí em trabalho com repetidores e terminadores em conjunto, você pode chegar aí até casa de 400, 500, 600 metros. Então, a rede ASI, ela permite você utilizar equipamentos especiais para que você estenda a sua rede de acordo com o que você precisa. Eles só vejam bem, os repetidores e terminadores, eles aumentam a capacidade de infraestrutura, de cabeamento, mas não de escravos. Escravos, por enquanto, são 62 escravos. Então, olhando para uma rede com repetidores e terminadores, a gente pode visualizar a rede ASI como uma rede que tem uma flexibilidade muito grande em questões de topologia, né? Porque você pode
tenho uma capacidade de até 62 módulos. Esses 62 módulos podem me ligar 496 I/Os. E eu posso estender e utilizar isso para diferentes comprimentos. E aí, o conector, né, que eu mencionei para vocês, é os terminais vampiros, né? São dois pininhos que mordem, na hora você morde o cabo chato, e ele consegue fazer a conectividade do sinal de alimentação e comunicação. E, Rafa, eu tenho alguma limitação? Tenho que montar minha rede de uma certa forma? É só linear? Eu tenho que puxar todo mundo em varal? Como é que funciona? A rede ASI, além de ser uma tecnologia aberta, também é uma topologia aberta. Então, você pode montar a rede ASI tanto linear, quanto anel, quanto estrela, quanto em tipo de árvore. Ou seja, você pode ter uma rede que só tem um tronco, e aí você vai ligando os equipamentos nesse tronco, ou você pode ter, por exemplo, uma rede que você tem um tronco principal e várias ramificações. E o que isso me significa quando a gente fala de comprimento? Eu posso ter tanto 100 metros no tronco ou 100 metros aqui. O que isso significa numa topologia árvore? Eu posso ter, por exemplo, 50 metros aqui, 10 metros aqui, 10 metros aqui, dá 60, 70, mais 10 metros aqui, mais 10 metros aqui, 80, 90 e mais 5 metros aqui nessas pequenas ramificações. Mais 10 metros nessas pequenas ramificações. Então, eu posso ter 100 metros onde passa o cabo ASI. Curiosidade, mas uma curiosidade muito importante, que às vezes gera dúvida. Esses 100 metros, se eu tenho um módulo que é uma comunicação de... o próprio módulo, a própria remota de campo, ela fala em ASI e se você conecta equipamentos não ASI nela. Os cabos que vão para conectar esses equipamentos não ASI são somados na minha rede ASI? Não. Então, esses caras aqui são todos módulos. Então, cada um deles eu posso ligar até 4 sensores e 4 solenoides, por exemplo. Então, todo cabinho que sair para os sensores digitais e saídas digitais não se somam, não se calculam nessa soma de 100 metros ASI. Então, isso é muito legal também, porque te dá uma flexibilidade. Você pode chegar com o módulo mais próximo possível dos instrumentos de campo e otimizar isso o melhor possível. E aí, na parte de segurança, como é que funciona? Bom, você pode ter o ASI, onde você tem o mestre ASI, e você não precisa ter um CLP de segurança. Geralmente, quando a gente fala de aplicações de segurança na rede ASI não, segurança na indústria, você precisa ter os equipamentos em safety, botoeiras de emergência, chaves de emergência, cortinas de luz, sensores de barreira de segurança, enfim, e todos esses equipamentos precisam ser conectados a, por exemplo, um CLP de segurança. No caso do ASI, não. Você pode ter o próprio gateway e um monitor de segurança integrado ao gateway, você conecta ao gateway, pode ser já integrado ao gateway ou conectado ao gateway. E você conecta os equipamentos de segurança nele. E esse monitor de segurança, ele tem a função de programação e controle. Então, você faz uma lógica de blocos lá, onde você determina se o botão de emergência ou a cortina de luz acionar, a máquina para. Então, nessa lógica, é possível fazer diretamente no monitor de segurança, te eximindo, você não precisa, você acaba não precisando de um PLC de segurança. Então, o seu PLC pode ser um PLC convencional. Ou para controle dos I/Os. Para o controle da segurança, o próprio monitor já faz toda a programação. E quando a gente olha os benefícios da rede ASI, depois eu trago para o final. E aí, quando a gente olha nos mercados, nos setores industriais, a rede ASI ela é muito utilizada em alimentos e bebidas, em açúcar e álcool, em máquinas pequenas, principalmente, onde você tem muitos I/Os, transportadores, indústria logística, a indústria de MHD tem aderido muito à rede ASI, né?
automotivo, papel e celulose, tudo que você tem I/O em campo, sinais simples, que você pode substituir uma topologia ponto a ponto, que é uma topologia muito consolidada no mercado, porém tem alguns pontos de melhoria, você pode usar o ASI. E olhando para a indústria de açúcar e álcool, que é o nosso evento, né, o de hoje, o que a gente pode fazer? Bom, eu falei bastante para vocês de monitoramento de válvulas. Quando a gente fala de monitoramento de válvulas, eu estou falando de válvulas on-off, válvulas que abrem totalmente, fecham totalmente. Então, tem dois sinais. São aquelas válvulas com atuadores pneumáticos, né? Válvulas borboletas, válvulas rotativas válvulas esferas, válvula borboleta, válvulas rotativas que abrem e fecham em 90 graus, né? E você tem o totalmente aberto, totalmente fechado. Então, nesse tipo de válvula, existe muito na indústria. E essas válvulas têm 3 sinais principais. O sinal para te falar se a válvula está aberta, o sinal para falar se a válvula está fechada, e o sinal da solenoide para acionar de acordo com a necessidade do processo. São 3 sinais por válvula, então, né? Então, se a gente pensa várias válvulas ligadas ao redor de tanques, 10 válvulas, por exemplo, e aí a gente olha para cada válvula, você está falando que são 3 sinais por válvula. Aí você tem lá um sinal PNE, um sinal 2 fios. 2 fios para o sinal de aberto, 2 fios para o sinal de fechado e 2 fios para a solenoide. São 6 fios. Para cada válvula é um cabo de multivias de 6, um cabo multivias de 6 vias. Isso, se a gente olhar para o ponto a ponto, é muita coisa. Porque se você fala em 30 válvulas, são 30 válvulas vezes 6 vias que você tem que fazer conexão, que você tem que passar cabo, que você tem que passar bandejamento, toda a infraestrutura, todo o tempo investido de manutenção, de montagem, na verdade. Então, o ASI é o cara perfeito para isso. Tanto é que o nome dele é Actuator Sensor Interface, interface de sensores e atuadores. Então, para a válvula, é uma aplicação excelente quando a gente olha para a indústria de açúcar e álcool. Por quê? Porque eu posso ligar várias válvulas, até 62 válvulas, e ter o sinal de aberto, fechado e solenoide em um único par de fios. Então, aquelas 6 vias viram 2. E aqueles 30 cabos chegando para o PLC, vira 1. Então, a infraestrutura é muito reduzida. Sem mencionar os pontos de conexão. Você só tem um ponto de conexão, que é para cada válvula, que é você tem 2, né? O do gateway e um ponto para cada válvula, que é o conector vampiro. Então, quando a gente olha para a válvula, isso é um benefício muito grande. E ao invés de ficar falando, eu vou mostrar para vocês. Então, uma situação, um problema que eu trouxe aqui. A gente tem essas válvulas montadas na planta. E eu tenho 2 opções. Eu posso ligar ela em ponto a ponto e posso ligar ela em ASI. Vamos ver, junto comigo, como que ficaria as 2 topologias. Quando a gente fala em ponto a ponto, a gente fala que cada válvula tem um cabo de 6 vias, como eu mencionei para vocês, indo até o painel. Então, você tem 2 pontos aqui de conexão. O da válvula, eu não estou nem falando de caixas de passagem, bornes, botoeiras, bornes e caixas de passagem de campo e de painel, né? Aqui a gente olha, a gente tem 2 pontos principais, o da válvula e o do painel. E aí é o que a gente fala, né? O primeiro ponto está aqui no campo, na válvula, que é o sistema de monitoramento, e o segundo está aqui no painel. E vejam comigo aqui. Esse cabo seria um cabo de 6 vias. No painel está vindo 4 fios para sinais de entrada, 2 fios para sinal de saída. Então, aqui você chega no sensor, o sensor, se você utilizar um sensor que tenha uma caixinha de distribuição interna, você pode fazer essa derivação. Se não,
Se o teu sensor não tem uma caixinha de distribuição interna, na verdade é um cabo multivias de 4 vias e mais um cabo multivias de 2 vias. Então, isso ainda pode piorar, tá? Esse cenário aqui, ele ainda pode ser um pouquinho mais turbulento em questões de cabeamento. Então, a gente tem aqui 14 válvulas, 14 cabos multivias de 6 vias chegando ao painel. E aí, quando a gente olha para essa topologia, apesar dela já ser extremamente consolidada, até ter um nível de segurança extremamente conhecido na indústria, quando a gente olha no projeto, o investimento disso, você está falando de, a depender aqui das distâncias, né, de uma quantidade, de um volume de cabos muito grande. Além da quantidade, né, de cabeamento chegando, né, de 14 cabos chegando para 14 válvulas, você tem uma quantidade de volume de cabos muito grande. Porque, veja, se aqui é 10 metros para chegar até o painel, e aqui é 15 e aqui é 20, você está chegando com um cabo de 10, um cabo de 15, um cabo de 20, um cabo de 30. Tem cabo para dar e vender aqui na planta. E isso, quando representa no dia da montagem, quem monta isso vai ter muitas horas trabalhadas, porque uma coisa é passar um único cabo e aproveitar o bandejamento da infraestrutura e ir passando. Outra coisa é passar vários cabos pelas infraestruturas que já tem. Então, o trabalho ele se multiplica, além do investimento da quantidade de cabos que você compra. E já do lado da instalação também, né? Porque você começa a ter muitos pontinhos de conexão, porque uma válvula fica aqui a 5, a 10, 15, 20 metros, você vai criando vários pontos de conexão. Depois eu falo um pouquinho da parte de conexão, de tempo de instalação, além dessa parte de passagem de cabos. Beleza, Rafa, esse é o ponto a ponto que a gente conhece, uma topologia extremamente consolidada. Mas ela pode ter melhorias. E aí é onde o ASI entra. Quando a gente pega essas mesmas 12 válvulas, nessa topologia, a gente tem já o próprio monitor já em ASI. Então, o próprio monitor, ele permite, através de um único cabo, você alimentar ele, pegar os dois feedbacks da válvula, aberto e fechado, e acionar a solenoide no mesmo parzinho de fios. E a gente estima que dá para ter uma economia aí de 40% até 60%. E essa economia ela é proporcional, ela é exponencial, desculpa. À medida que você aumenta a quantidade de escravos, você otimiza ainda mais a disponibilidade das válvulas. Por quê? Porque ao invés de vir um único cabo para cada válvula, você pode pegar a mesma infraestrutura, beleza, sair com o cabo do painel, entrei nessa válvula aqui. Ao invés de eu pegar o mesmo cabo e entrar nessa válvula, um segundo cabo, sair do painel e entrar na segunda válvula, não. Eu posso fazer um varal, usar o cabo que já está chegando nessa válvula e chegar na segunda. Então, você começa a economizar de forma exponencial, porque o cabo que chegou até aqui, ele não precisa vir de novo até aqui. Então, essa parte de cabo você já reduziu. E isso vai aumentando na medida que você aumenta a quantidade de válvulas. Então, quando a gente olha para válvulas em ASI, é uma topologia muito mais prática de ser montada, muito mais rápida de ser montada. Porque é um único cabo e é o que eu falei, o conector vampiro, né? Você pode fazer a conexão ainda mais rápido. Então, dá para ter isso em caixinha de conexão com bornes, beleza, não tem problema, extremamente usado, mas ainda dá para melhorar a função usando tempo de instalação usando cabinhos chatos também, cabos flats. Então, aqui é um exemplo de várias válvulas conectadas em ASI. Olha essa foto aqui, eu gosto muito dessa foto porque mostra várias válvulas realmente nessa tipo de topologia, onde a gente tem um único cabo amarelo passando para alimentar o sensor, e do sensor você já pode conectar direto na bobina. Então, o cabo ASI, ele é responsável por alimentar o sensor e também comutar a solenoide. Curiosidade que é importante, essas válvulas solenoides, como o ASI vem direto pelo a comutação da solenoide vem direto pelo ASI, é importante trabalhar com bobinas de baixa potência, tá?
Porque os monitores de válvulas, geralmente eles conseguem aí acionar válvulas até 2,5 watts, mais ou menos. Mas não quer dizer que a gente tem que ter uma válvula solenoide de 2,5 watts, usar o máximo, porque quanto maior a potência, maior a corrente, maior o consumo. Então a gente puxa tudo da fonte. Então é importante ter esse conhecimento de que se eu tenho poucas válvulas, tudo bem. Agora, se eu tenho muitas válvulas, pior condição, a gente sempre faz no projeto pior condição, como se todas tivessem. Isso não acontece na prática, mas pior condição é quando todas as válvulas acionam, solenoides acionam e consome o máximo de corrente. Então é importante a gente sempre trabalhar com solenoides aí de baixa potência para não correr o risco de comprometer essa alimentação, esse consumo. Uma coisa importante que vocês, na prática, o que acontece? Rediase, cabo conector Vampiro, excelente. Tem grau de proteção IP67, 68, 69K. Só que quando você monta, funcionando, maravilha. Com o passar do tempo, existem as manutenções. E aí, pessoal, o que o pessoal faz? O pessoal desconecta esse conector Vampiro aqui, abre, tira a válvula, faz a manutenção e volta. Quando ele volta, às vezes ele não parafusa corretamente o conector e fica um pouquinho aberto. E aí chove, ou entra, ou alguém faz um processo de limpeza, de higiene, e entra água e começa a dar curto nas válvulas. Porque a rede ASE, por si só, ela funciona e tem um grau de proteção bom. Só que às vezes por uma falha de manutenção, uma má orientação, ou até uma falha de atenção, de cuidado, de conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre a tecnologia, ele acaba não usando o torque certo, não fazendo uma manutenção preventiva, corretiva correta, e deixa um pouquinho aberto. Então entra água no cabo. E o que acontece se entrar água no cabo de uma dessas válvulas e todas as válvulas estão ligadas no mesmo cabo? Você pode acontecer um curto-circuito no próprio cabo e todas as válvulas entram em curto-circuito. Isso é um problema de manutenção, não é da rede. A rede funciona excelentemente bem se seguir as recomendações de boas práticas. Mas se não, e a gente sabe que às vezes a falha humana às vezes não, a falha humana existe, é possível de acontecer. Foi criado um equipamento à prova de erros, né? Então, por isso, existe um equipamento chamado protetor de segmento para ASE. Existe esse tipo de equipamento já para protocolos de Profibus PA, Fieldbus, mas foi criado esse equipamento para a rede ASE. Esse equipamento ele tem a função de ele é transparente para a rede, ele não ocupa endereço, ele é nada mais do que um derivador com proteção individual. Então, ele permite que você faça as derivações, as ramificações para válvulas, porém, se acontecer algum curto-circuito em um desses cabinhos das válvulas, esse curto-circuito ele é isolado e não passa para as outras válvulas. Então, além de você não passar para as outras válvulas, você consegue isolar o erro e ter o diagnóstico isolado e imediato da falha de cada um deles. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo rápido que eu fiz, onde nós temos aqui o protetor de segmento, o monitor de válvula e um botão aqui que eu gero um curto-circuito. Então, eu vou vir aqui, apertar o botão de curto-circuito, ele gera uma falha, isola e diagnostica. Olha, a válvula 3A está com falha. Só que todas as outras válvulas continuam em operação. Elas nunca pararam de funcionar por causa do curto-circuito que aconteceu no próprio cabo ASE. Essa válvula ela é isolada para uma manutenção, é indicado tanto no gateway qual é a origem da falha, né? Qual que é a válvula que está com falha, e também localmente no protetor de segmento você consegue ver o LED de qual ramificação que está com esse curto-circuito. Também é possível utilizar a rede ASE em área classificada de atmosferas explosivas, desde que você trabalhe com remotas
de remotas ASE e barreiras de segurança. Essas remotas ASE, elas podem estar tanto fora quanto dentro da área classificada, desde que, se elas estiverem dentro, estejam dentro de uma caixa com certificação especial que garanta que equipamentos como módulos e barreiras possam estar instalados na zona de risco que for classificada. E esses equipamentos, os monitores de válvula, podem ser utilizados, instalados em área classificada, permitem manutenção quente, então quer dizer que vocês podem fazer essa manutenção mesmo energizado e garantir aí a conexão de monitores de válvulas dentro de uma atmosfera explosiva. E quando eu quiser, beleza, para válvula. Dúvidas até aqui, pessoal? Não estou vendo perguntas. Não sei se não está aparecendo para mim, mas eu não estou vendo perguntas. Acho que está tranquilo até então. Pois aí a gente abre para as perguntas finais. E se a gente quiser conectar não só válvulas? Eu tenho algumas válvulas aqui, eu tenho umas 15 válvulas. Beleza, ocupou 15 endereços dos 62 que você falou que pode. E eu tenho aí esses endereços livres, os outros reservados para fazer alguma coisa. Posso aproveitar e ligar IOs? Sinais que eu já tenho aqui, que eram ponto a ponto, chaves de nível, chave seletora, sinais fim de curso, né? Sensores indutivos, capacitivos, e quem sabe até sinais analógicos, né? Um sinal de feedback de posicionamento de válvula, um sinal de PT100. Posso aproveitar botoeiras? Posso aproveitar isso para ligar? Sim, você pode e deve. Quanto mais você puder usufruir da rede ASE, né? Porque eu já vi acontecer das fábricas às vezes disponibilizarem o ASE somente para válvulas, e às vezes até por falta de conhecimento, deixar alguns IOs, eu tenho uns 20, 30 IOs convencionais, e ligar em ponta a ponta os IOs. Não, você tem a rede ASE já chegando ali próximo dos cabos, olha o tanto de cabo, tanto de hora de mão de obra que você poderia ter economizado utilizando remotas de campo ASE, módulos IO de ASE. É possível, tá? Sinais digitais e analógicos. E eu vou mostrar para vocês algumas topologias híbridas, né, onde a gente tem os monitores de válvulas em ASE e sinais IOs ligados em ASE. Então, aqui eu trago uma segunda situação problema, onde eu vou abordar algumas melhorias de infraestrutura, um pouco mais numéricas, e quanto tempo de manutenção. Então, eu tenho essa aplicação aqui, onde eu tenho duas válvulas, é uma pequena aplicação. Lógico, a gente está falando de 62 pontos, dá para ser muito maior, tá? Mas para a gente ter uma noção de quanto a gente economizaria de tempo, de infraestrutura. Isso vai se potencializando, a porcentagem de ganhos e perdas aí se potencializa de acordo com a quantidade de dispositivos. Então, quando a gente pega essas válvulas aqui, temos dois monitores de válvulas, uma PT100 e um um sensor de posicionamento para monitorar o retorno de uma válvula linear, por exemplo, sinal 4A20. Quando eu faço isso do lado de ponto a ponto, como é que funcionaria? Então, aqui eu tenho todos esses pontos, eu já calculei, fiz a proporção dos comprimentos, e aqui eu tenho uma soma de aproximadamente 47 metros de cabos, sendo que a PT100 aqui a gente tem uma conexão de 3 vias, o sensor de posicionamento, nós temos aí também 3 vias, e aí aqui tem o que a gente chama de caixa de passagem. Caixa de passagem. Essa caixa de passagem você tem as borneiras, você liga até 3 vias e sai um multivias de 6, isso aí para diminuir bandejamento, calha, eletrocalha. Mesma coisa para as válvulas, olha só. Eu disse para vocês que um ponto a ponto, cada sistema de monitoramento de válvula tem até 6 vias. Então, eu tenho aqui 6 vias chegando num cabo de 11 metros, 6 vias chegando num cabo de 4 metros, e você conecta esses cabinhos na caixa de passagem e sai com multivias de 12 aqui. Então, essa é a nossa topologia quando a gente olha para o ponto a ponto. E pensando em quanto tempo vou fazer uma situação problema mais rápida para ligar uma válvula nessa topologia. Quanto que eu vou gastar?
de tempo. Bom, de tempo, eu tenho para uma válvula aqui, eu tento nem calculando deslocamento de pessoas, só a operação mesmo, né, em si. Eu tenho aqui 6 vias, né? Então, eu tenho 6 vias para cada válvula. Sendo que, quantos pontos de conexão que eu vou ter que abrir a caixinha, ligar o borne, para conectar cada fiozinho? Eu tenho 1 ponto de conexão, 2 pontos de conexão, 3 pontos de conexão, 4 pontos de conexão e 6 pontos de conexão. Desculpa, 5 pontos de conexão. Eu tenho 5 pontos de conexão. E eu estou calculando aqui que cada viazinha, cada conexão, cada bornezinho, tirar, passar, vai me levar mais ou menos 1 minuto. Então, sendo que eu tenho 30 conexões, então, né? Então, eu tenho 6 vias e 5 áreas, 5 pontos de conexão. Então, eu tenho 30 conexões a serem feitas em todas essas 5 áreas, na soma delas. Então, eu vou levar mais ou menos para cada válvula 30 minutos. E, para conectar todos esses caras aqui, todos esses instrumentos, eu levo aproximadamente 47 metros. Então, depois, se vocês quiserem sentar para tentar calcular mais ou menos quanto que a soma disso tudo seria, é possível. Mas para cada válvula, que são 6 vias e 5 pontos de conexão, nós gastamos cerca de 30 minutos. Por que 1 minuto para cada? Porque tu tem que decapar o cabinho, conectar no borne, cortar o cabinho, crimpar, colocar os para cada instalação, né? Colocar as ponteiras, até conectar realmente nos bornes. Isso tudo a gente fez uma média de cálculo, dá aproximadamente 1 minuto por via, tá? Então, por isso que, para conectar uma única válvula num sistema, uma topologia ponto a ponto, a gente leva cerca de 30 minutos. E quando a gente fala de ASE, olha só, a topologia, só o layout, topologia ponto a ponto, topologia ASE. Já, visualizando isso, a gente já vê que deu até uma limpada no layout, né? Agora vamos falar do que interessa, que é tempo de instalação e infraestrutura. O outro tinha 47 metros. Nessa topologia, otimizada e proporcional, a gente chega, por quê? Porque lembra, a gente pode sair com um único cabo, aproveitar o cabo que já está aqui e puxar para essa válvula aqui, ao invés de ter que puxar um outro cabo. Então, tudo isso são ganhos. Então, ainda não estou nem chegando na parte de 6 vias, 2 vias. Só na parte mesmo de comprimento, a gente tirou 47 metros e mudou para 30. Poxa, Rafa, só mudou 17 metros. Lembrando, isso é exponencial. À medida que eu for aumentando as válvulas ao redor, eu vou aproveitando essa instalação que já se passou. Então, eu vou ganhando muito mais. Então, a gente diz que é a partir de 40% que você vai reduzindo. Pode chegar até 60%. Isso de cabeamento passado, que significa, basicamente, investimento com cabo e investimento de tempo, de hora que a pessoa montou, né? E quando a gente fala de horas? Quando a gente fala de minutos, horas, a gente falou que para ligar uma válvula num ponto a ponto, por causa daquele monte de pontos de conexão, a gente gasta mais ou menos 30 minutos. E para o ASE? Para o ASE, lembra? O que a gente tem que fazer? A gente conecta o conector Vampiro e o conector M12. Essa é a instalação no cabo ASE. Então, a gente tem uma conexão de duas vias para morder o cabo Vampiro, para morder o cabo flat, conector Vampiro. Nós temos o M12 para rosquear. Isso tudo me leva aproximadamente 3 minutos. A gente tem uma redução de tempo de manutenção e de instalação dos componentes em si, depois que cabo passado, de cerca de 90%. É muita coisa, gente. Então, quando a gente olha para o ASE, além de ele trazer diagnóstico, uma maior conectividade no nível de comunicação, na hora de instalar, para quem é de projeto e para quem é de manutenção, é muito grande.
Então, é legal que vocês tenham essa visão para quando pensar tanto em válvulas quanto alguns sinais IOs no âmbito de ponto a ponto ou um protocolo de comunicação industrial como o ASI. Beleza? Então, a gente está terminando, já até passei um pouquinho, peço desculpa, Silas. E aí, revisando alguns conceitos que a gente discutiu aqui, a versão 3.0 até o momento, a gente consegue até 62 endereços para uma rede ASI. Por cada endereço, nós temos até 4 entradas e 4 saídas digitais, sendo que então a gente pode ter até 248 entradas, 248 saídas. É possível integrar sinais digitais, sinais analógicos e de segurança. Uma coisa importante, vocês viram aquela PT100 naquele meu layout? Essa PT100, geralmente quando a gente liga em ponto a ponto, a gente precisa fazer aquela plaquinha de conversão que entra PT100 e sai 4A20 para ligar no PLC. No ASI, não. No ASI, os próprios módulos de entrada permitem a entrada do sinal direto de PT100, tá? Importante vocês saberem dessas informações. Você tem o diagnóstico em tempo real, porque você tem comunicação. Vocês viram aquele vídeo que eu mostrei do protetor de segmento, quando a válvula é isolada, o erro é isolado. O gateway ele é responsável por monitorar ciclicamente todos os escravos naqueles 5 a 40 milissegundos. Então, o tempo inteiro ele está checando qual o status de funcionamento de cada válvula, de cada escravo, de cada módulo. Então, em tempo real, você tem um diagnóstico exato de cada falha, de cada equipamento. Ele é compatível com outras redes de nível superior, como, por exemplo, o Profibus DP, e é uma tecnologia aberta, onde você pode ter numa mesma rede diferentes fabricantes. Dúvidas, pessoal? Acho que finalizei aqui. Eu vi que tem alguém... Eu só não estou conseguindo manipular direito esse chat. Deixa eu ver aqui. Consegui. Deixa eu abrir. Conseguiu localizar a pergunta? Se quiser, eu te ajudo aqui. Se você puder mostrar perguntas respondidas, não estou tentando abrir. Se você puder me ajudar, Silas, eu não estou conseguindo ver as perguntas, não sei porquê, elas estão muito pequenininhas na minha tela, eu não estou conseguindo aumentar. Perfeito. Consegui aqui já. Consegui. Falha entre a minha cadeira e o computador. Vamos lá. Por favor, como 96 não é uma potência inteira de 2, os espaços de endereçamento são rapidamente igual na rede AD5. O telegrama da versão 5.0 será em pacotes de grupos, tá? Grupos de endereçamento. Eu não me recordo agora de quantos em quantos escravos, mas os pacotes serão dessa forma. Por isso que dá para chegar até 1.2, porque ele vai dividir os pacotes entre diferentes escravos, entre diferentes grupos de escravos, e poder fazer esse telegrama de até 16 bits para um volume maior, né, obviamente, só que em grupinhos reduzidos. Por favor, há um formato de Telegram, Mário Godinho perguntou, há um formato de Telegrama só para funções de segurança? Exatamente. Quando a gente mapeia o CLP para o gateway para o CLP, você tem a função de mapear os dados dos I/Os digitais e analógicos. Esses são os telegramas, são 4 entradas, 4 saídas. Se for analógico, geralmente ele ocupa 2 endereços, aí ele usa 8 bits e mais 8 bits. Para a segurança, você não usa o CLP para ele. Você pode até usar, mas você usa o monitor de segurança, que é um cartão acoplado integrado ao gateway, né? Ele pode ser integrado ou você adiciona ele. E esse monitor de segurança, ele faz o mapeamento interno dele. E aí, quando você puxa direto, ele faz a comunicação. Você só, digamos que você tenha 5 chaves de segurança e 10 botões de emergência. Esses escravos, eles ocupam o endereçamento ASI, e
vão ser mapeados diretamente pelo monitor de segurança, que já existe um casamento ali. E aí você vai atrelar o tipo de escravo com o tipo de endereçamento, e aí faz a lógica direto no monitor de segurança. Então, toda a comunicação, todo o controle não é feito pelo PLC de segurança, ele é feito pelo monitor. Dúvidas? Acho que é isso, Só né? para o meu compartilhamento aqui. Parou por aí? Já o compartilhamento de tela? Agora foi, né? Isso, muito bom, concluído. Bom, Rafaela, eu agradeço pela brilhante apresentação, agradeço aí a presença de todos, o interesse nas tecnologias da PI, né? E convido a todos para visitar o nosso site, né, o profibus.org.br, ou também nas redes sociais, estamos lá para consultar, a gente disponibiliza material lá, tem vídeos, no próprio canal do YouTube também da PI Brasil, a gente tem a gravação de todos os webinars que nós temos realizado, então está tudo lá, dos outros temas de Profibus, de Profinet, de IOLink, Internet APL, IaaS, enfim, temos lá um material bastante expressivo. Então, eu queria encerrar então o nosso encontro de hoje e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a Rafaela mais uma vez pela apresentação, Eu te agradeço a pelas oportunidade de poder informações aí. participar. Muito obrigado, um abraço a todos e até uma próxima. Até mais, pessoal.